Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas, alegrias, história recente, o empastelamento do espetáculo Roda Viva em São Paulo e Porto Alegre. Vejam. Em 1967, Chico Buarque escreveu uma peça de teatro chamada Roda Viva. A maioria de vocês já ouviu falar e a maioria já assistiu, talvez. Em 1967, que foi encenada em 1968 com direção de Zé Celso Martins Correia. Estreou no Teatro Ruth Escobar, em São Paulo. Havia no Brasil, desde 1963, desde antes do golpe militar, duas organizações fascistas. O chamado Movimento Anticomunista, o MAC, e o Comando de Caça aos Comunistas, o CCC. Durante a ditadura, depois de 64, essas organizações foram responsáveis por explosões de bancas de jornal, ataques à livraria, atentados à Ordem dos Advogados do Brasil, por vários atos terroristas e atos fascistas. Pois num belo dia de espetáculo de Roda Viva em São Paulo, 20 integrantes do Comando de Caça aos Comunistas. O espetáculo já tinha terminado, o público estava se retirando quando eles, armados de cacetete, soco inglês e revólveres, começaram a depredar o teatro aos gritos: "Nós somos o Comando de Caça aos Comunistas e não aceitamos estas obscenidades." O público se retirou rapidamente, alguns ainda levaram as pancadas, e eles então invadiram o palco, destruíram todo o cenário, destruíram as cadeiras da plateia, entraram pelo camarim adentro, espancaram os atores. Foi um horror. E obrigaram os atores a se despirem, a tirarem a roupa. E obrigaram Marília Pêra, que era uma das atrizes principais, a protagonista, e o Rodrigo Santiago, outro ator, a irem nus para o meio da rua, segundo relata o jornalista e crítico de teatro Ian Michalski. Fizeram a humilhação de colocá-los nus no meio da rua, debaixo do poder de arma de fogo, cacetetes, soco inglês e bombas. O teatro completamente destruído. A peça completamente destruída. Os atores espancados, ameaçados. Tempos depois, a peça estreou em Porto Alegre. E aí o Comando de Caça aos Comunistas fez a mesma coisa no teatro em Porto Alegre. Esta loucura, esta violência do Comando de Caça aos Comunistas não foi reprimida pela ditadura. Ao contrário, o que foi reprimido pela ditadura militar foi a peça. A censura acabou proibindo o espetáculo, que Zé Celso veio remontar agora há pouco tempo. A peça é considerada uma das obras-primas do teatro brasileiro. E a imbecilidade, a estupidez fascista provocou esse tipo de coisa. Nos tempos modernos, sob o governo Bolsonaro, não estamos livres de ataques fascistas violentos contra a arte, contra pessoas, contra personalidades, contra a democracia. É preciso estar atento e forte, reagir, denunciar. Então, minhas amigas e meus amigos, nós temos que denunciar sempre, resistir sempre. Não importa quanto tempo vai durar estas trevas sobre o Brasil, a nossa capacidade é de resistir e indagar. Mais de 2 anos depois, quem mandou matar Marielle? Não é possível que depois de mais de 2 anos ainda não se saiba, a polícia ainda não tenha descoberto o complô ou o mandante da morte de Marielle Franco e do motorista Anderson. Isto faz parte do fascismo no Brasil, da história sangrenta do fascismo no Brasil. Então essa é um pouco da nossa história recente. Eu digo isto para que os jovens aprendam e para que os mais velhos não se esqueçam. Um abraço.